Vamos lá, irmãos. Um assunto profundo. Lembra que eu falei que eu sempre tinha uma questão que eu clamava, mas Deus nunca me respondeu? Se Deus é um, Jesus Cristo é um, o Espírito Santo é um, a Bíblia é uma só, inspirada pelo Espírito Santo. O céu, para onde a igreja, o povo de Deus vai, é um. E por que tem tanta igreja evangélica, tanta denominação no mundo, cada uma com a sua doutrina particular e nenhuma tem comunhão com a outra? Irmãos, está aqui a resposta. 1 Coríntios, capítulo 1 e o capítulo 3 é o mesmo assunto e diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Está aqui, irmãos, esclarecido, revelado, discernido pelo Espírito Santo nessa passagem, a resposta, o porquê existe tantas denominações no mundo. Espírito de dissensão, de divisão, de contenda, por causa do orgulho, da soberba, da arrogância e da presunção humana. Então, lá na igreja de Corinto, no tempo dos apóstolos, houve dissensão, houve divisão. Porque um falava, eu sou de Paulo, o outro falava, eu vou seguir Apolo, o outro falava, eu vou ficar com Pedro. Mas Paulo exortou a igreja de Corinto duramente, dizendo: porventura Cristo está dividido? Porventura foi Paulo, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Apolo que morreu crucificado por vocês? Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo, em nome de Pedro? Vocês foram batizados em nome de algum homem? Ou vocês foram batizados em nome de alguma denominação religiosa? Vocês ainda são carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, divisão, separação, não são porventuras carnais? Vocês não andam segundo o Espírito, vocês não andam segundo a Deus, vocês estão andando segundo os homens, segundo os preceitos humanos. Era o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E esse espírito de divisão, esse espírito de dissensão, de separação, de dividir o corpo de Cristo, prevaleceu e prevalece até os dias atuais. Os apóstolos morreram, irmãos. Ninguém fala mais, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de João. Ninguém fala mais que vai seguir Pedro, vai seguir Apolo, vai seguir Paulo. Não, porque eles morreram. Mas o espírito de divisão, de dissensão, de dividir o corpo de Cristo é o mesmo que permeia e perdura até hoje. Porque hoje as pessoas falam, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, eu sou da Universal. Viu? É o mesmo espírito de divisão ou não?
Ninguém fala mais que é de Cristo, ninguém fala mais que é cristão, mas se apresenta como sendo de uma denominação, se apresenta expondo, ostentando a placa denominacional a qual a pessoa pertence. E esse espírito dividiu o corpo de Cristo. É isso, irmãos, é verdade que alguém acredita mesmo que é propósito de Deus que houvesse esses milhares de denominações religiosas? Alguém acredita de verdade que isso era propósito de Deus? Pelo amor de Deus, irmãos. Cada um com uma doutrina diferente, uma confusão, uma contenda. Irmãos, está lá nas cartas apostólicas. Alguém acredita mesmo que o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, iriam ensinar uma doutrina na igreja de Corinto, iria ensinar uma doutrina diferente para a igreja de Éfeso, iria ensinar uma outra doutrina diferente para a igreja de Roma, e assim sucessivamente? Os irmãos acham que o Espírito Santo que inspirou os apóstolos para fundamentarem o Evangelho de Cristo iria doutrinar a igreja com doutrinas diferentes? Alguém acredita nisso? Que Paulo ensinou o uso do véu só para a igreja de Corinto. Aí para a igreja de Éfeso as irmãs não precisavam usar véu. É isso que alguém acredita mesmo? Pelo amor de Deus, que Espírito Santo de confusão é esse? Que unidade de espírito é esse que diz lá no livro de Efésios? Não adianta ninguém querer se enganar. Irmãos, a igreja de Cristo é um corpo só. E Cristo é a cabeça desse corpo. Está aqui Paulo, pelo Espírito, questionando esse espírito de dissensão. Porventura, Cristo está dividido? É claro que não. É claro que não. Mas o espírito de dissensão, tomando homens soberbos, presunçosos, dividiram o corpo de Cristo em placas denominacionais, irmãos. Foi isso que aconteceu. Por isso que a Igreja de Cristo não é placa, não é uma denominação, não é o sistema religioso, mas a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo é sobrenatural, é espiritual, são pessoas e não um sistema denominacional. É isso, irmãos. A Igreja de Cristo não tem nome. A Igreja de Cristo não foi fundada em 1910, em 1911, por algum homem que fundou, registrou num cartório e deu nome para a Igreja de Cristo. Isso não é igreja, isso é denominação, é instituição religiosa. A Igreja de Cristo, ela foi fundada, gerada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição. Foi lá que a Igreja de Cristo foi gerada, há quase 2000 anos atrás. E essa igreja, ela não tem CNPJ e ela não tem nome, irmãos. Ou se alguém vê na Bíblia, na Escritura, e vê lá qual que era o nome que a igreja, que os apóstolos e os discípulos congregavam, por favor, traz aqui para nós, né, para a gente congregar na mesma igreja dos apóstolos. Se alguém souber qual o nome da igreja que os apóstolos serviam a Deus, fala para nós, né, para a gente congregar na mesma igreja dos apóstolos. A Igreja de Cristo não tem nome, irmãos, é um corpo sobrenatural, é um corpo espiritual. Não é denominação, não é sistema religioso.
Nunca se congregou em templo, porque a partir do momento que se constrói templo, que aluga um salão, um lugar para a igreja de Cristo se reunir, precisa colocar o nome, precisa ter um CNPJ, precisa do aval do governo terreno. É isso, irmãos. E a Igreja de Cristo não tem vínculo com instituições governamentais e terrena. Não, irmãos. A Igreja de Cristo é espiritual e independente. Ela não pertence a esta terra. A minha pátria não é aqui. A minha pátria é no céu. O meu reino não é deste mundo. A Igreja de Cristo não está ligada com esta terra, com o governo, com as autoridades governamentais através de um CNPJ. Não, a Igreja de Cristo é livre, irmãos. É isso, irmãos. O que é difícil de entender? Qual a dificuldade de compreender o óbvio? Que a igreja não é uma denominação, não é um sistema religioso. Sabe qual a dificuldade de entender? É renúncia, é se submeter à palavra, é aceitar a verdade de Deus. Resistem. É isso, irmãos. Essa é a dificuldade. E tem mais, irmãos. Tem mais. Apocalipse capítulo 17 diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, prestem atenção na mulher, e a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome. Irmãos, prestem atenção na mulher. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia. Olha só, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Irmãos, olha só, verso 5, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa mulher, irmãos, que é a grande prostituta, a Grande Babilônia, cheia de abominações, ela é mãe. Irmãos, quem é mãe tem filhas. Certo? E quem é essa mãe? Quem é a Grande Babilônia que muitos de nós sabemos? É a primeira denominação, a primeira instituição, a grande denominação que foi criada e permanece poderosíssima até hoje. É isso, irmãos. Isso aqui não é... Como é que se diz? Não é teoria da conspiração. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é luz da palavra. Isso aqui é discernimento da palavra. Não é teoria de conspiração.
Então a grande Babilônia, ela é mãe, e mãe tem filhas. Irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é o sistema religioso, isso aqui é o sistema denominacional. A grande Babilônia, irmãos, todo sistema religioso, todo sistema denominacional, todo sistema que institucionalizou a Igreja de Cristo é a mãe dessa grande Babilônia. É isso. É isso, irmãos. Viu? Como a Igreja de Cristo são pessoas, é um corpo espiritual, não um sistema, não uma denominação, não um sistema religioso, não a placa de uma denominação, não CNPJ. Tudo isso faz parte dessa grande Babilônia. São as filhas da mãe das prostituições. É isso. Viu o que o apóstolo Paulo disse aqui? Porventura não andais segundo os homens? Lembra que nós aprendemos? O batismo de João era do céu ou da terra? Era do céu ou dos homens? O batismo de João era do céu. Por isso que o batismo não pertence a denominação nenhuma, porque as denominações, as instituições religiosas, o sistema religioso não é do céu, é da terra. Viu o que Paulo disse aqui? Vocês porventura não andam segundo os homens? Criando instituições religiosas que são da terra, ligado às autoridades governamentais que são da terra. Mas a Igreja de Cristo, o corpo espiritual, que não pertence a um sistema religioso, que é um corpo sobrenatural e que não tem nome, é do céu, não da terra. É isso, irmãos. É isso.